ルフィは海賊王になる男だ。Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Eu sou o Léo e hoje estou aqui com meu parceiro Samuel. E aí galera? E nesse vídeo a gente vai falar sobre o principal vilão da história atual e o que vai acontecer com ele até o fim do arco de Wano. A introdução do personagem já deixa bem claro que Kaido não é como os inimigos que o Luffy derrota normalmente. Muitos dos que foram derrotados acabaram na cadeia, como o Crocodile e Doflamingo. E os que não foram para Impel Down são porque o Oda destinava outras coisas para eles, como Moria, que o governo acabou decidindo por manter no posto de Shichibukai, e Rob Lucci, que conseguiu conquistar o mais alto posto mesmo tendo sido derrotado num evento que foi uma vergonha para a marinha. E obviamente o próprio Enel, que foi para a lua, que ainda reserva muita coisa para a história. Todos esses vilões já tinham um destino dentro da obra, e isso nos leva para o inimigo atual. O que o Kaido ainda pode acrescentar na obra se continuar vivo? A gente já sabe muito bem que prisão não adianta pro Kaido, já que ele foi capturado pela marinha e por navios inimigos pelo menos 18 vezes, e foi sentenciado à morte 40 vezes. E essa introdução do personagem é o Oda dizendo exatamente o que não vai acontecer. E claro, o possível desfecho do arco de Wano. Kaido é o homem que busca um lugar para morrer. E que lugar seria esse? O lugar é exatamente o local que ele mantém em seu território. E é o mesmo local que ele disse ter interesse. E é o local que ele não é bem-vindo. E nós acreditamos que o Kaido vai morrer em Wano. Mas antes de falarmos sobre os possíveis responsáveis pela morte de Kaido, vamos comentar primeiro a possibilidade dele não morrer, que também é muito interessante. Luffy, apesar de ser aquele que irá derrotar Kaido, nunca matou nenhum inimigo durante a obra. E sobre isso, o Oda já respondeu em SBS. O motivo pelo qual Luffy não mata é esse. Nessa era, os homens vivem pelas suas crenças e arriscam suas vidas para defendê-las. Luffy quebra as crenças de seus inimigos ao derrotá-los. Para eles, ser derrotado e ter sua fé destruída é quase tão ruim quanto a morte. Matar seus corpos está além do ponto. Como um pirata, Luffy e seus inimigos ligam mais sobre a vitória e derrota do que eles ligam sobre suas vidas. Para Luffy, a desonra da derrota e ter seus sonhos quebrados é uma sensação pior do que a morte. E de fato isso é verdade, porque o Kaido quer uma morte gloriosa como a de Barba Branca. Não o matar e além disso ele ter todo o seu exército e aliados derrotados vai ser algo que um homem como ele não iria superar tão facilmente. Ele no fim poderia não ter uma morte como a de Barba Branca como punição para seus crimes durante sua vida. Nesse sentido, Kaido seria preso, mas esse é o problema dessa possibilidade. Como já foi dito no começo desse vídeo, o Oda deixou claro que ele não pode ser apenas preso, a não ser que a forma que ele seja preso dessa vez seja diferente. Mas o ponto é, Luffy dificilmente irá matar Kaido, não porque ele não pode, mas sim porque o personagem não gostaria de fazer isso. Dito isso, nós vamos apresentar a vocês 3 caminhos possíveis para o fim dessa batalha, todos os 3 dependendo do caminho que o Oda quer seguir depois de Wano. Nós acreditamos que os 3 são possíveis, mas temos um favorito entre eles, e vamos começar com a chegada de Barba Negra em Wano. No pré-time skip, nós vemos o grandioso plano de Barba Negra sendo estruturado a partir do momento que ele vira Shichibukai, e ele acaba concluindo esse plano no final de Marineford. E é interessante ver que se passa em 2 locais, então vamos abrir alguns paralelos entre o pré-time skip e o pós-time skip. Talvez Oda utilize a mesma estrutura. No pré-time skip, Barba Negra passa por 2 locais. No primeiro é Impel Down, e ele vai para lá no interesse de conseguir membros para sua tripulação, mas ele usou sua esperteza. Ele sabia que todos os olhares estariam focados em Marineford, então Impel Down seria mais fácil de ser invadida. E no pós-time skip, os olhares no momento estão voltados para Wano, na aliança de 2 Yonkous. Mesmo que a Akainu tenha falado que não quer se intrometer nessa briga, o governo mundial já mandou diversos navios em caso do Kaido ser derrotado. E do mesmo jeito que Impel Down estava mais tranquilo de se invadir, acontece o mesmo no território de Whole Cake. Já mencionamos aqui que Katakuri pode ser o novo líder dos piratas da Big Mom. E nesse vídeo falamos que isso acontecerá após Barba Negra invadir seu território e roubar o Poneglyph vermelho e roubar a sua irmã Pudding, que é capaz de escutar a voz de todas as coisas caso desperte a habilidade dos 3 olhos. Se Barba Negra não terá Robin, é fácil deduzir que ele, como estudioso e estrategista, já deve ter lido a capacidade da tribo dos 3 olhos e ele vai usar isso a seu favor. Após ele ter conseguido o que queria em Whole Cake, assim como ele conseguiu o que queria em Impel Down, o próximo passo é roubar a fruta de um Yonkou em uma guerra, já que Kaido batalhou com vários inimigos e está quase sendo derrotado. E ele pode se aproveitar desse momento para fazer o seu golpe e conseguir a fruta do Kaido. E a gente sabe que assim como Luffy herdou os propósitos de Roger, Barba Negra com certeza parece ter
ter herdado os propósitos de Rox e talvez até o seu sonho, já que ele decidiu fixar sua base de operações na ilha Hashinozo, a mesma onde o bando do Rox surgiu, e o próprio navio dele se chama o Sabre de Zebek. O Oda não brinca com coincidências, até porque Kaido veio da tripulação do Rox. E esse seria um enredo interessante, já que nesse caminho o Luffy pode vencer a batalha, não tirando a vida de Kaido e assim alcançando o objetivo de libertar o país de Wano. E seria até interessante ver o nível que Barba Negra ficou após o time skip, antes mesmo de lutar com o Luffy. E se isso realmente acontecer, é a partir desse ponto que a corrida pelo trono começará. Lembre-se que faltam pelo menos 4 anos para o Luffy encontrar o One Piece, e o seu rival direto nessa corrida é o Teach. E agora vamos falar de uma possível traição da Big Mom. No capítulo 999, Big Mom pergunta onde estaria o Poneglyph que está em Wano, e Kaido diz: "Você está mostrando suas verdadeiras intenções muito cedo." A Big Mom responde irritada que não faria isso com seu irmãozinho. Eles deveriam ser muito próximos do bando dos Rocks, com uma relação bem protetora. Por isso Big Mom deu a ele uma fruta tão poderosa que é a Uo no Mi, modelo mítico, para que ele se virasse sozinho sem ela. Até porque acreditamos que no bando dos Piratas Rocks devia acontecer brigas diárias até entre os próprios membros do bando, como é dito inclusive no mangá. E como Kaido era o irmãozinho dela, provavelmente Big Mom o protegia muito. Essa parte protetora da Big Mom nós até podemos ver aqui em Onigashima, com ela dizendo pro Kaido para desviar do ataque de Zoro. Mas o problema é que a personagem já nos foi apresentada fazendo uma traição com a família Vinsmoke. Ela queria a tecnologia da Germa para seu próprio benefício, da mesma forma que em Onigashima ela pode fazer algo do tipo. Lembre-se da fala da Robin: traição é algo normal entre piratas. Eu posso ver claramente a Big Mom simplesmente abandonando o Kaido se a coisa ficar muito difícil, ou tentando ativamente matá-lo. Em qualquer um dos outros cenários acho que veremos uma traição que mudará os rumos dessa guerra. Imagine como seria incrível e uma reviravolta sensacional se após a derrota de Kaido, Luffy estivesse frente a frente com ele e a Big Mom o esfaqueasse pelas costas. Além disso aumentar muito a importância da Big Mom para os próximos arcos, seria uma reviravolta impressionante. Mas talvez possa até não ser uma traição, e sim ela o matando por piedade. Até porque, como nós falamos, para um pirata é melhor a morte do que a derrota. É muito interessante mencionar a Big Mom em uma dessas possibilidades, pois não sabemos sobre seu futuro. É muito difícil pensar na possibilidade de 2 Yonkous de uma vez serem derrotados em apenas uma saga, e ela tem muitas ligações com o povo de Elbaf, e muito provavelmente o Oda vai utilizar a Big Mom em arcos futuros. Para finalizar, um inscrito comentou que o Poneglyph vermelho de Wano pode estar no céu, sendo erguido pelas nuvens de Kaido, e nós respondemos que fazia muito sentido, e após a derrota de Kaido, esse Poneglyph cairá do céu. E agora vamos para a última possibilidade. Ashura Doji menciona que essa luta só terá fim quando a cabeça de Kaido for decepada. E realmente faz muito sentido, até porque essa luta só vai ter fim quando o Kaido for finalmente morto. Se a gente apenas imaginar que ele seja derrotado, uma hora o Kaido vai voltar, e ele vai voltar bem mais furioso do que antes. Até porque se a sua fruta tem as propriedades de regeneração do Zoan, com certeza o Kaido vai se levantar facilmente. Em diversos momentos da luta, ele sofre danos, mas depois aparece normalmente sem nenhum desses danos que ele tinha sofrido antes. Então o Kaido de alguma forma tem que ser morto no final da batalha, senão o Wano nunca será liberta. E é muito interessante a gente observar que o próprio Oden falou que em 20 anos o Joy Boy retornaria. E ele escreveu em seu diário que o Wano passaria por um inverno muito grande até que a nova geração chegasse e derrotasse esse inimigo que é o Kaido. Essa parte tem um pouco de ambiguidade, pode ser apenas porque Kaido era o inimigo que estava naquele momento, ou até a derrota do Kaido já era algo que estava profetizado para acontecer. E se for isso, o próprio Kaido, como sendo um Oni, e a fruta dele podem ser esse paralelo do dragão e do demônio que precisa ser derrotado para que o amanhecer comece a surgir. Então esse dragão tem que ser derrotado. E um dos personagens que tem um paralelo muito forte com o dragão é o Zoro. E o Zoro tá tendo muito destaque no arco de Wano junto com o próprio Luffy, que é o protagonista dessa história. E o Zoro compartilha da mesma intenção de Luffy nessa batalha. E isso claramente é visto desde o começo do arco, quando eles se encontram, descobrem o que está acontecendo com o país, e até no começo de Onigashima, quando eles ficam irritados com o desperdício de comida vindo dos soldados de Kaido. O Zoro passou por essa jornada dentro do país de Wano, conhecendo o povo e sabendo exatamente o que eles estão sofrendo, naquela cena marcante em que ele vê a morte do Yasuye, aquele com quem ele se aproximou tanto, que não coincidentemente era um Shimotsuki. E o Zoro diz no capítulo 997 que ele não veio aqui para perder tempo e que o que ele quer é fatiar o Kaido. Com o Luffy derrotando o Kaido, o Zoro pode ser aquele que vai fazer a mesma coisa que o seu antepassado fez.
ou Ryuma. Ryuma, em um one-shot do Wanted, que o Oda fez antes da história de One Piece, é um samurai que salva uma cidade de um dragão, cortando a sua cabeça. E em One Piece, isso também é a lenda do lendário espadachim, que cortou a cabeça de um dragão. E é muito curioso que até na cena em que o Zoro corta o chifre de Onigashima quase acertando o Kaido, ele faz a exata mesma pose dessa cena. E como a gente já viu, o Zoro tem um paralelo muito grande com o Ryuma. E até os próprios personagens já falaram isso, que o Zoro é a cara e focinho do possível pai dele, do Shimaru, e era um samurai caolho, que trouxe a Shusui, assim como o Ryuma. Não que ele vá derrotar o Kaido propriamente dito, ele já pode estar derrotado e o Zoro vai finalizá-lo. Talvez numa última levantada do Kaido para atacar o Luffy, algo assim. Mas uma coisa que eu penso bastante em relação a isso, é que além do Ryuma ter matado um dragão, pode ter sido um usuário da fruta do dragão antiga. Até porque em One Piece ainda tá em aberto se dragões realmente existiram ou não. Eles podem ter existido há muito tempo no passado, mas acredito que no tempo de Ryuma pode ter sido o usuário da Akuma no Mi do dragão. E como Zoro e Ryuma são da mesma família e tem todo esse propósito herdado, pode ser que Zoro acabe fazendo esse grande feito. Exatamente, e é aqui que entra a nossa opinião a respeito disso. Nenhuma dessas possibilidades devem ser excluídas. Nunca se sabe qual é o rumo que o Oda resolverá tomar em sua obra e seus próximos plot twists, mas esse em específico a gente desacredita um pouco, pelo simples fato de Zoro já ter dado tudo de si em Onigashima, inclusive já feriu até o próprio Kaido. E após Chopper utilizar aquele remédio no Zoro e o mesmo voltar 100% novamente para a batalha, sabemos que terá seus efeitos colaterais, isso sem contar os danos que ele vai receber durante a luta contra o King. Possivelmente veremos o Zoro no mesmo estado que ele esteve no final de Thriller Bark, completamente machucado sem poder mover nenhum de seus músculos, e isso excluiria a possibilidade dele cortar a cabeça do Yonkou. O ano está na reta final e faltam poucas batalhas para que vejamos esse desfecho. E galera, essas aqui são apenas 3 possibilidades que trouxemos, tenho certeza que vocês têm muitas outras na cabeça, então vamos continuar o papo aí nos comentários. E é com isso que nós finalizamos esse vídeo, galera. Se você assistiu até aqui, já deixa seu like, muito obrigado por ter assistido, comenta aí embaixo quais são as outras possibilidades da possível derrota de Kaido no final da guerra. Vai estar passando aí na tela o ganhador do sorteio do caderno que a gente fez para os membros. Ele já recebeu, já tá com ele já gostou bastante. E a gente vai fazer um próximo sorteio quando atingirmos uma meta de membros. Então se você deseja apoiar o canal com algo a mais do que comentário, like e visualização, verifica o botão que fica do lado do botão inscreva-se aí embaixo. E considere se tornar membro do canal Supernovas. E é isso, galera. Valeu! Valeu!